Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Número de League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Querido ouvinte, aqui você ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Galera, resumão completaço aí, tudinho sobre a J1, J2 e também sobre a J3. Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falaras, o Barbudinho Alegria na apresentação e comentários dele, o mito, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, salve Elias, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma semana de muita J-League e novidades no regulamento, meu querido amigo. Exato, meu irmãozinho, novidades que no meu gosto pessoal, né, não me agradaram. Deixa eu explicar pra vocês. Mais uma vez, essa J-League também, essa diretoria, esses cartola de League, eles não sossegam o rabo, né, cara? Exato. Não sossegam, se faz, eles têm formiga no rabo, que não é possível. Mais uma vez o regulamento foi mudado, mas desta vez, agora já não pode começar o campeonato, tá na metade do campeonato já, para a temporada de 2018. Deixa eu explicar pra vocês como que ficou. Temos um novo playoff, galera. É a seguinte coisa. Mudou mais pra J2 do que pra J1, né? O pessoal da J2 não ficou muito satisfeito, porque acabou comendo uma vaguinha, mas eu vou explicar direitinho pra vocês agora. É o seguinte, sabemos que é tradicional na J2, né? Ocorrer ali os playoffs, o primeiro e o segundo colocado tem acesso direto à primeira divisão. E entre o terceiro, quarto, quinto e sexto colocado acontecem os playoffs, né? Que são jogos eliminatórios e a equipe que continuar viva na competição, né, a grande vencedora dos duelos, acaba conseguindo essa vaga à primeira divisão. Isso continua acontecendo, só que com uma dificuldade, uma barreira a mais agora, pessoal. Lembrando que até essa temporada caiu o 16º, 17º e 18º da primeira divisão para a segunda, né? Mas a partir do ano que vem caem direto o 16º, 17º, 18º, né, Tiagão? Mas o 16º ainda tem uma sobrevida, né? Ou seja, pode acabar ali entre o penúltimo colocado, mas ainda tem chance de ficar na primeira divisão. Por quê? Porque a J-League teve a brilhante ideia, né, de inventar em fazer um novo playoff. Além do playoff da segunda divisão, temos o finalista da segunda divisão, que até esse ano conseguia a vaga direta, né, para a primeira, vai acabar enfrentando esse 16º colocado da primeira, né, coisa que já acontece na Europa, né, já há um bom tempo, principalmente na Alemanha, né, a gente vê muito disso. Na J2 a gente já via isso, né, porque antigamente caía apenas uma equipe, agora caem duas diretas, né. Lembrando que o penúltimo colocado da J2 enfrentava o segundo colocado da J3, né, Tiagão? Até o ano passado, coisa que não acontece mais. Olha, é esse o novo regulamento, galera. Eu, na minha opinião pessoal, eu não gostei. O pessoal da J2 também não gostou. Eu acho muito legal a ideia de ter aí que caem 3 direto, aí sobem os 3 mesmo, fica por assim mesmo. Não sei por que o pessoal da J-League mexeu nisso, Tiagão. Eu não concordo. Olha, Elias, eu vou te falar que inicialmente pra mim eu acho tá muito confuso na minha cabeça no regulamento, tá? Teoricamente muda a J2, né? O cara tem que ganhar os jogos lá no playoff e ainda vai ter uma sobrevida pra aquele cara da J1 não cair, né? Então é basicamente por cima isso aí, né, Elias? Isso. Mas o que eu acho engraçado é que o seguinte, né? Talvez esse tipo de modificação no regulamento seja para um time, por exemplo, um Jeff United, né? Vamos voltar no tempo e imaginar um Jeff na primeira divisão quase caindo, né? Ou que pode acontecer, por exemplo, com o Sanfrecce Hiroshima nessa temporada, né? E esse time ainda ter ainda uma última fichinha, né, ali para evitar cair, né? Só que é engraçado, né? Porque isso também não me agrada muito, vou te falar que até me pegou de surpresa quando você me falou hoje de manhã sobre as teve mudança, tá meio até um pouco por fora. E pareceu que a galera tá tentando sempre, né, dificultar para os times menores ter acesso a J1, né? Assim como teve o Matsumoto algumas temporadas atrás, né? Sabe, teve quase a possibilidade de ter alguns times que nunca vieram para J1 finalmente fazer suas estreias e tudo mais.
e parece que é aquela questão de ter sempre a J1 meio que elitizada pelos times de sempre que tem mais dinheiro, né? Sabe, para evitar ter mais do que um Jubiluata na J2, sabe? Talvez eles estão fazendo essas mudanças pensando em alguma maneira de evitar que a marca J-League fique meio desgastada com a variação de times muito grandes, assim, né? Só que isso pro lado esportivo é uma merda, né, cara? A gente quer ver mesmo o time que jogou mal na J1 ser rebaixado mesmo e aprender, assim como o Gamba aprendeu alguns anos atrás, né, quando teve que jogar J2, assim como o Viseu Kobe também caiu e teve que jogar J2 alguns anos atrás também, junto com o próprio Gamba, o Jubiluata caiu, né, a gente vê aí hoje o Nagoya jogando na segunda divisão, o Chimes e tudo mais. Então, pelo lado esportivo, é muito bom a gente ver uma rotatividade diferente no campeonato, né? Mas eu acho que na questão da marca, que eles tentam prezar sempre um pouco mais, tá tendo talvez essa problemática de talvez tentar meio que manipular aquilo que eles estão fazendo. É triste, mas ainda eu, como sempre, sou sempre torcedor dos times que estão jogando melhor, eu espero que sempre que vença que esteja jogando melhor, né? Então, vamos ver na prática no final do ano como é que vai funcionar isso aí, né? Na teoria é confuso e ruim, né? Vamos esperar um pouquinho para ver como é que funciona isso no final da temporada mesmo, Elias. Vamos ver o que acontece, né? Pois, e se não vão mudar mais nada também, né? Porque a J-League tá complicada, né? Só não muda a preguiça do japonês, né? Pois mas enfim, Thiago. Vamos falar aqui primeiro da 15ª rodada. Passar os placares, daí a gente começa a 16ª. Galera, foi a seguinte, virei alemão agora, né? Mas enfim, tivemos os confrontos aqui. O Kashima bateu o Consadole por 3-0. Sagan, pra variar, né, Thiagão? Empatou 1-1 com o Sendai. Kobe surpreendido em casa, né, pelo Gamba Osaka 1-0. Cereço e Shimizu ficaram no 1-1. A Uberex perdeu pro Omiya, clássico desesperados, né, por 2-1. Kofu e Kashi... grande Omiya, né? Kofu e Kashiwa ficaram 0-0. Frontale 1, Sanfrecce 0. Eita, rapaz. O Tokyo foi surpreendido em casa pelo Marinos, né? Ganhou de 1-0. O Urawa levou um nabo, rapaz. 4-2 pro Jubiluata. E foi um jogo bom, hein? Um jogo muito bom. Esse aí do Júbilo Iwata. Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom, fala um pouquinho do que você achou do jogo. Dos jogos, né? Depois, quando a gente aprofundar a 16ª rodada, vou dar umas opiniões sobre... Dar uns destaques negativos, inclusive, né? De algumas equipes aí do campeonato. Pois é, Elias, a gente vai falar do jogo mais relevante, assim, em questão de nomes, né, não em questão de pontuações gerais. O jogo entre o Jubiluata e o Urawa foi realmente um jogo mais esperado dessa rodada, né, e claro, também ali o embate do jogo do Omiya, também é um jogo também que estava pegando bastante notoriedade, já que estava lutando contra o Albirex Niigata, era a possibilidade do Omiya tentar ganhar e tudo mais. Todo mundo também estava muito voltado para o jogo entre, né, o jogo do Sanfrecce Hiroshima contra o Frontale, talvez a tentativa do Hiroshima tentar voltar a ganhar. Só que, né, no jogo entre o Urawa, todo mundo que imaginou que o Urawa voltaria a vencer, né, acabou tomando um nabo, né, tomando um 4-2. Né? O mais engraçado é que o Jubiluata começou o jogo na frente com o gol do Oi com o lançamento do Kawamata aos 36. O Abi empatou o jogo no final do primeiro tempo e no segundo tempo o Abi fez o segundo gol do time e o Ural voltou a ficar na frente do placar. Só que aí o jogo degringolou para um lado do Jubiluata e aí os gols começaram a sair, né? E Ademilton, o Matsura, duas do Matsura, o time de Iwata acabou vencendo a partida. Deu um nó tático impressionante no time do Urawa, que está um pouco perdido no campeonato, essa é uma grande verdade. Existe aí o fantasma da crise já rondando os arredores aí do time do Urawa Reds. E o time do Júbilo consegue pontos importantes, né? O Omiya conseguiu vencer muito bem. O jogo entre o Gamba e o Kobe foi um jogo que eu prestei bastante atenção, né? Porque são times que eu gosto muito. Não foi um jogo tão bom assim taticamente, né? Foi um jogo até muito truncado, né? Muito parecido com jogos do Campeonato Brasileiro no começo da temporada. Mas no finalzinho o time do Gamba conseguiu ser um pouquinho superiorzinho ali com o gol do Nakasawa lá e acabou saindo com a vitória nesse jogo, né? E, né, o time do Júbilo perdeu, né, pro Frontale e acabou se afundando cada vez mais, né? E lembrando que a gente tá falando de 15ª rodada, tem uma rodada à frente ainda.
E, né, digamos que a batalha por mais um time que precisava voltar a vencer e voltar a mostrar que tá vivo ainda pela competição ainda nesse momento, o time do Kashima acabou atropelando, né, o time do Sapporo, e esses foram os destaques. De jogo negativo, pra mim, acho que o jogo mais chatinho da rodada mesmo ali foi o empate de 0x0 ali do Kashiwa Reysol e do Kofu. Eu esperava um massacre do time do Reysol, né, mesmo jogando fora de casa contra o Kofu, pois o time vem mostrando que vai lutar pelo campeonato nessa temporada, me até surpreendendo a mim mesmo, né, nos últimos programas, mas acabou deixando esses 2 pontinhos acabar saindo, mas nada que mude a liderança do campeonato até esse momento, Elias. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom, vamos aí a 16ª rodada, né, dos joguinhos importantes que aconteceram, alguns surpreendentes. Vamos começar pelo que eu mais gostei, eu começar judiando a galera, né, que foi a humilhação, o atropelo, a derrota, olha, esmagadora do Sanfrecce Hiroshima, que continua ali sofrendo, agonizando, dessa vez agora na vice-lanterna, né, na penúltima colocação. Perdeu de 3x0 em casa pro Omiya, rapaz. Olha o esquilinho traiçoeiro aprontando com o Esaka, com o Matheus e com o Atabe. Detalhe que foram 2 gols seguidos já nos acréscimos, né, do segundo tempo. A equipe do Omiya venceu com o gol do Esaka e aqueles gols relâmpagos. E o Barada fazendo bastante assistência nessa partida aí. Com a derrota, o Sanfrecce Hiroshima agora tá em 17º, rapaz. Pois é, a situação, né, aquilo que a gente tá falando já todo o programa, né, a situação cada vez ficando pior, né, o time do Hiroshima precisando, até já tem a conversa de uma mudança de técnico e tudo mais, aí não sei se esse é o problema realmente do Sanfrecce Hiroshima, não é só questão técnica também, o elenco não vem mostrando bom futebol, e o time do Omiya vem aí, né, com a sua 3ª partida sem derrota, né, a sua 2ª vitória seguida, né, teve um empate ali com o Sagantoso e perdeu apenas há 3 rodadas atrás, quando foi surpreendido pelo Reysol por 4x2, e dá uma leve respirada, né? Não pode se dizer que o time do Omiya ainda está livre no rebaixamento, né? Já que a diferença de pontos deles com o primeiro colocado ali do rebaixamento, que é o Sapporo, apenas de 2 pontos, mas o Omiya vem mostrando que, né, tem gás, que foi um susto inicialmente o time ter ficado tanto tempo ali na zona de rebaixamento, e que ele vai lutar sim para sair disso, né? E a galera ali da frente que se cuide, né? Kofu, Shimizu, Sendai ali. Agora, voltando ao assunto da vez, que é sempre o Hiroshima aqui nesse podcast 2017, é a pergunta que todo mundo se faz, né? O que fazer para o Sanfrecce sair dessa situação, né? E eu vejo que as opiniões da internet elas são meio diversas, né? Alguns falam que o problema não é o técnico, que é mais uma questão de elenco e talvez de peças de reposições que deveriam vir e não vieram. Outros falam que é um problema literalmente de uma comissão técnica que já está muito tempo desgastada, cujo o Tiff transformou o time do Sanfrecce Hiroshima em um elenco extremamente, como posso dizer, factível a ser vencido facilmente quando joga fora de casa, né? E o fator campo, né, que é um fator sempre importante do time da J-League, não está fazendo tanta diferença assim, né? E o senhor, né, o senhor Hajime Mariasu lá tá com os dias contados, né, como técnico do time, né? Uns falam que ele pode cair até o final do primeiro turno, uns falam que talvez o Sanfrecce Hiroshima pode tentar segurar ele até o final do ano, e fica essa incógnita, o que vai acontecer com o ursinho Pedober da J-League, Elias. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Olha, até vou contar isso aqui pra vocês agora. A situação só não tá tão ruim porque teve um começo do campeonato bom, né? Trata-se da versão original do Sanfrecce Hiroshima. Sim, de virar a chave, né? O Urawa Reds, né? Que dessa vez perdeu de novo. Yuji Ono fazendo golzinho pro Sagan. Fukuta no finalzinho. Lead pênalti diminuiu a vergonheira, né? Mas com essa derrota... Falou o Sanfrecce Hiroshima original porque o Urawa contrata dos jogadores bons do Sanfrecce, né? Não tá dando mais certo pelo jeito. Não tá rolando. Tá um pior que o outro, né? E com a derrota,
A equipe do Urawa já está em 9º lugar, né? Já está na metade ali da tabela e despencando cada vez mais, rapaz. Tá verdadeira montanha russa, né? Começou lá em cima e chegou aquele decidão lá e a coisa tá ficando feia, rapaz. Pois é, cara, o deus do futebol asiático, Petrovic, também é outro também que já tá sendo muito contestado, ainda mais a torcida do Urawa, que a gente conhece de outros carnavais, que é uma torcida muito chatinha, né? É basicamente quase ali o que é uma torcida do Corinthians ou Flamengo, né? Ou de times com grandes massas, assim. A galera só falta invadir CT, né? Porque do Red Protesto, o time... A torcida do Urawa faz de montão, né? A questão é que o time do Urawa, ele tem um ataque bom, mas a defesa anda vacilando demais, né, cara? Essa derrota de 2-1, né, nessa última rodada foi um negócio acachapante, né? O time do Sagan foi pra cima mesmo, não mediu esforço. O time do Urawa tinha a possibilidade de sair pelo menos com um empate, se afobou, perdeu algumas bolas meio que inacreditáveis e foi meio que foi punido por isso, né? Ótimo pro Sagan Tosso, pior pro time do Urawa, né? A questão é, o Urawa vai voltar a vencer, isso eu tenho quase plena certeza, porque o elenco é muito melhor, né? Agora, já o nosso amigo Sanfrecce Hiroshima, que vende seus jogadores, talvez tenha a sua vida um pouco mais complicada. Vamos ver, né? Até o nosso querido zagueiro lá, cara, me fugiu o nome dele agora, do Sanfrecce Hiroshima. Tá falando de Otani, não, né? É, o Shotani, né, que se mandou. Vazou. Foi lá pra Dubai, né? Vazou, Shotani. Falou, deixa quieto, isso aqui vai cair, vai sobrar pra mim, deixa eu vazar daqui, né? Foi lá comer um quibinho fresco, né? Não que fosse fazer muita diferença, né? Mas pro time do Hiroshima tá tão difícil a situação que até o Shotani era Deus nesse momento, né? Agora é um a menos, né? Pra poder ajudar o time aí. Se o seu time, ó, gente, presta atenção no que eu tô falando. Se o seu time tá dependendo de Shotani fazer uma treina de J1, você está fudido, cara. É perfeito assim. Complicado, né? Aí, ó, o Sato saiu, já era, né? Saiu, E tinha gente que falava mal dele. Bom, Cereço Osaka visitou o Vegalta Sendai e se deu bem, né? Abriu 2-0 logo de cara com o Kakitani Yamamura. Ishihara diminuiu. Depois nosso querido Yamashita fez o terceiro. Nishimura diminuiu. Mas o Rotaro Yamaguchi... Nossa, só um monstro fazendo gol, né? Kakitani, Yamamura e o Yamaguchi deram números finais, né? Cereço Osaka 4, Vegalta Sendai 2. Com essa vitória... a equipe de Osaka, né? A verdadeira equipe de Osaka. Sim, claro. Continua aí na segunda colocação. Aí, rumo ao título, né? Apenas 2 pontos abaixo do líder Rei Sol, rapaz. Pois é, cara. A situação tá tão boa. O futebol tá acontecendo tão inacreditavelmente no Cereço que até o Yamashita tá fazendo gol. Então, realmente, eu espero que o Cereço aproveite essa fase, porque isso acontece a cada 8 anos. Né? Então, foi bem, o time do Sendai veio literalmente com o propósito de segurar um pouco mais o jogo, não conseguiu, né? O Cereço tem aquele esquema tático de ter 20 minutos de muita pressão no começo do jogo, principalmente quando joga com times com um nível um pouco mais nivelado que o dele. Funcionou, né? Ali o 4-2-3-1 ali do Cereço vem dando alegrias para sua torcida, assim como o 3-4-2-1 vem funcionando muito bem para o Sendai. O problema é que talvez se o Sendai tivesse vindo num 4-4-2, né, ou 4-3-2-1 ali para tentar manter um pouco mais o meio de campo e lutar um pouco mais pelo gol, talvez o resultado poderia ser um pouco mais apertado ou até mesmo uma reviravolta ali. Mas o Sendai tentou, né, segurar, né, meio que inevitável, né? A defesa não é tão boa assim, faz alguns milagres, mas não é interessante. E nessa partida o time do Cereço foi superior. Apesar que o seguinte, o time do Cereço está jogando muito bem, muito legal, interessante, mas assim, não é um elenco que você vê para tentar ganhar um campeonato, né? Tem algumas peças de reposição que você vê que não dá para contar muito, né? O próprio Kakitani, até 4 rodadas atrás, era o mero coadjuvante nesse time do Cereço, né? O Souza vem lutando para conseguir sua titularidade, né? O time do Cereço tem um goleiro que a gente nunca sabe quando vai dar a primeira farofa, que é o Sucre do Kim, né? Então, o time do Cereço, para alguns torcedores ali, menos fervorosos, é uma bomba relógio para parar de funcionar, a não ser que tenha peças de reposição para estar melhorando no final do campeonato. Para outros, é a grande máquina de Osaka que vai vencer o campeonato, assim como o Gamba fez com os 2 pés nas costas algumas temporadas atrás.
A questão é esperar, tá jogando bonito, tá jogando legal, e lembrando que é o time que voltou da J2, né? Então sempre é bom ver que um time que voltou a subir, voltou para disputar campeonato, né? Não só para ficar participando ali, como infelizmente acontece às vezes no mundo inteiro, Mr. Elias Fowles. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Vamos falar de coisa feliz? Vamos. Mais uma vez, eu arrematei a beleza e acabei me dando super bem. Olha eu estou muito bem na Liga Japonesa, obrigado. Na J-Liga, né? Por assim dizer. J-Liga. A J-Liga é como se eu jogasse muito tempo aqui. É olha muito, só. muito interessante. Tá jogando mais do que praticamente com todo o elenco. Tanto que já faz um tempão que nós não citamos Saito, né? Aí, no time do Yokohama Marinos, né? E ok, né? Tá imitando literalmente. Foi a melhor contratação disparada do Yokohama Marinos desde a volta do Nakamura em 2011, 2012, sei lá. E o time do Kobe, sua segunda derrota seguida, né? A Nelsinho Seleção passando de novo, talvez pela sua 10ª crise, que é aquele esquema, né? Ganhar 3, a gente acha que vai ser o melhor time do mundo, volta à realidade, né? E assim, e todo mundo fala o quê? A desculpa do Kobe 2017 é: estamos esperando o Podolski. Vai ficar esperando. Mas, ó, eu tenho 6 golos já na J-Liga. Caraca, olha só, cara. Eu rematei o meu agora e o Nakamate também, meu parceiro, acabou fazendo outro tento, né? Outro golo ali da minha equipe. Cara, o Togashi, cara, fez assistência, cara. A parada tá muito louca nesse time do Yokohama Marinos. E ali lá o seu técnico francês, o Montbartes, o senhor maluco ali, o professor Pasquale ali, de francês ali, comendo seu croissant, tá conseguindo ali, né, com seus milagres com suas peças de reposições ali, principalmente o Hugo Vieira, que tá jogando o fino da bola. Apesar que eu ainda sempre vou ficar com muito pé atrás com o time do Yokohama Marinos, né? Então, antes de elogiar o Marinos, cara, é que nem elogiar o Rei Sol, cara. Eu fico sempre com o pé atrás. Mas tá jogando bem, merece. A questão é, o time do Kobe tá caindo no campeonato, Elias. Será que realmente o sonho da Kobe Seleção foi por água abaixo? Nós vamos ter que esperar aqui a Podolska chegar no time. Vamos ver se a gente consegue aguentar até ele vir. E tá complicada a situação aqui. Chama o Führer! Chama o Führer! Chama o Führer, são cheio de falar, cara. Ó, o time do Kobe literalmente não é a pior defesa, mas também não é a melhor defesa, não é o pior ataque, mas também não é o melhor ataque. Então, sabe, é aquele time que tá meio de tabela, né? É o Kobe todos os anos, né? Meio de tabela até o momento. Bom, já que você deu o gancho, Thiagão, vamos falar do líder agora. Vamos. Rei Sol que venceu mais uma, rapaz. Pra variar, um gol cristiano, né, no talho de pênalti. Até acabou levando um susto porque o Jonathan acabou empatando, né? Mas no finalzinho mesmo, Diego Oliveira foi lá e deu números finais da partida. Só pra galera ficar sabendo, com a vitória, o Rei Sol aí já está com 34 pontos e é líder isolado em 16 rodadas. Lembrando que falta apenas 3 jogos pra fechar o primeiro turno, né, rapaz? Tá acabando o primeiro turno já. Mas já! Nossa. Mas já, sim, senhor. Caramba, tá voando essa J-League, cara. Idade de Podolski. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho um negócio complicado aqui, Elias. O nosso querido Sapporo, né, que acabou levando o nabo aí até do Iwaki FC da 7ª divisão, né, de futebol japonês. Tem uma matéria muito interessante sobre a Copa do Imperador, sobre o Iwaki FC ali. Tem um jogador brasileiro que joga lá tal, e tudo mais. E é um time da 7ª divisão que ganhou do Sapporo, eliminou o Sapporo ali na Copa do Imperador. Tem uma matéria do blog do futebol no Japão, Thiago Bom Tempo. Convido a todos a lerem lá, tá? Vou deixar link na descrição e tudo mais. Muito interessante sobre esse time pequeno que foi lá e venceu o gigante aí, tipo, é a típica zebra de campeonato inglês, né? Aconteceu na J-League. Mas o nosso querido Sapporo, Mr. Elias, já não vence, ou melhor, já é a sua 5ª derrota seguida no campeonato, cara. Não ganha desde o falecido 31 de maio de 2017, cara, que foi uma vitória contra o próprio
contra o próprio Rei Sol, tá? E então a parada tá difícil, cara. Não se tem vitória já faz um tempinho já, cara. Rapaz, tá igual eu na seca, né? Pois é, cara, o negócio tá difícil, eu não sei onde vai parar não. Eu e o Sapporo, que tinha até conseguido no começo do campeonato dar um respiro, né, ele talvez para tentar fugir do campeonato, volta a viver aquela dura realidade de precisar voltar a vencer, de precisar voltar a lutar e tudo mais, né, e os brasileiros ali estão sendo um pouquinho contestados, né, cara, não o Jones, que talvez não teve muitas oportunidades ali, mas o Julinho, né, Diego Macedo e os defensores ali, quando principalmente o Julinho, que joga um pouco mais do que o Macedo, que é mais um suplente, quando esses caras jogam, existe ali sim uma resistência, ali, uma cornetagem de alguns torcedores. A vida não tá fácil, né, pro time do Shinjiona ali, né, que infelizmente vai lutar o ano inteiro ali nessa parte de baixo da tabela. Mas sabe de quem que a vida realmente não tá fácil, cara? É o do nosso querido Albirex, né? Ah, isso aí nunca foi fácil. Não, olha só, depois disso merece ser rebaixado, cara. Porque olha a seguinte situação, galera. Perdeu para o Kashima Antlers, tudo bem, jogou em casa, o Kashima jogou em casa e tal. Mas levou o gol simplesmente de Pedro Júnior e do Leandro, né? Quem leva gol do Leandro, pra mim, no meu conceito, tem que cair mesmo, tem que ser rebaixado. Foi um double triste aí, né? Nossa, horrível. Os torcedores, né? E não tem muito o que fazer, né, cara? O time literalmente tem uma defesa muito ruim mesmo, né? E assim, cara, 8 pontos, né, cara? Acho que vai ser muita incompetência de muitos times pra esse time do Albirex conseguir sair das cinzas, né, cara? 4 derrotas seguidas, né? A última vitória foi lá atrás, né, jogando contra o time do Sapporo lá por 1-0 no dia 20/5. Então a situação do Albirex não é nada fácil desde o começo do ano, cara. O time não saiu da lanterna até o momento, cara. E coitado do Wagner Lopes, né, cara? Saiu aqui do Brasil, tava indo bem no Paraná, pra assumir essa bucha aí. Ele, tipo, teve, se não me engano, na estreia dele, até ele conseguiu Ganhou uma vitória, né, e tudo mais, e deu meio que um respiro ali, talvez por 1 ou 2 semanas, mas a realidade do time do Albirex Niigata é literalmente um time que não tem mais condições de se manter na J-League, né, cara? Principalmente na elite do campeonato, né, cara? Os investimentos não vieram, os jogadores saíram, né? Cada ano que a gente vem fazendo Renomaru, um ano era a torcida que era importante, no outro ano a torcida deixou de ser importante. No outro ano era o jogador brasileiro que estava ali talvez sendo o motor de um meio campo, esse jogador vendido para outro time, né? E as peças de reposições não vieram, e é isso, né, cara? A J-League evoluiu, o futebol japonês evoluiu, e infelizmente o Albirex está ficando pra trás, né, cara? Aí não tem muito o que fazer não, cara. Quando acontece isso aí, eu não sei. Eu já deveria carimbar já aí, ó, passaporte de A2, a não ser que o Hiroshima, que outros times tenham uma incompetência muito grande para conseguir deixar que o time do Albirex ultrapasse eles e acabe se salvando nesse campeonato desse ano, né? E a chance não é baixa disso acontecer, que a gente conhece as peças. Né? Não dá pra falar, putz, é impossível de acontecer isso, né, cara? Tudo é possível, né, cara? Mas é complicado porque a gente percebe que o futebol japonês ele vem se transformando muito no que é algumas ligas, tipo a liga inglesa, né? Que eles se espelham bastante, né, Elias? As regras dos campeonatos, tudo isso, eles visam meio que copiar algumas formas que foram usadas em outros campeonatos, né? E usam muito até dos esquemas táticos que são utilizados, né? Você vê um padrão na J-League que se arremete muito ao campeonato inglês, né? Talvez uns gostam, outros não. Eu particularmente não gosto de ver a J-League se padronizando igual a todo mundo. Sempre foi muito legal a J-League ser sempre um campeonato alternativo, né? E os jogadores se padronizar quando forem jogar na Europa. Mas o futebol é assim, né? Não tem muito o que fazer, né, cara? Eu não sei você, Elias, mas se fosse para você chutar hoje pelo menos 2 times aí que você dá certeza que tá já com o caminho andado pra J2 ano que vem, você chutaria o nome ou você acha que é muito cedo ainda para poder chutar alguma coisa em questão de rebaixamento?
Olha, pelo que tem acontecendo, é cedo, claro, né? Tem um turno inteiro pela frente ainda, mas pelo que as equipes vêm produzindo ao Albirex Sanfrecce de Hiroshima, eu não sei, cara. Você acha que já dá pra contar o Hiroshima já como sério candidato para rebaixamento? É abismal a diferença do Sanfrecce de Hiroshima 2015 e 2016 para o desse ano, cara. É uma diferença assim absurda. Ou seja, tá ficando cada vez mais difícil mesmo, né? Sim, e além do time ser ruim mesmo, além de ser ruim, é azarado, né? Uhum. Então é bem complicada mesmo a situação. Bem complicado mesmo. Eu só quero fazer só uma pequena observação só. Quando eu falei sobre o Sapporo, da questão de derrotas dele, eu falei que ele venceu o Rei Sol. Essa vitória, no caso, seria pela Levian Cup, né? E em questão de J-League mesmo, né? O time do Sapporo não vence desde o dia 6/5, que foi uma vitória sobre o Omiya, né? Por 1-0, cara. Então, o time tá aí há pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 rodadas sem vencer ali. Só pequena correçãozinha. Complicado, né? Demais. E no clássico entre Gamba Osaka e Frontale, que acabou 1-1, Thiagão. Conta aí. Pois o jogo de comadre, né? Foi um joguinho de comadre, né? O time do Gamba, obviamente, era muito mais responsável pelo placar, né? Seria muito mais de interesse do time do Gamba a conseguir essa vitória para literalmente colar, né, ali no líder do campeonato. E só que o que a gente viu em campo foi um primeiro tempo muito sonolento, né? O nosso querido, né, técnico Hasegawa ali curte de fazer uma cera, né? E o time do Gamba foi uma cera durante todo o primeiro tempo. O segundo tempo, o Kengo Nakamura abriu o placar aos 52. Né, o time do Gamba deu uma perdida ali. O Doan e o Endo foram substituídos pelo Fujimoto e pelo Ademilson. E isso deu um pouco mais de mobilidade pro time. Né? O Endo não vem fazendo um bom campeonato nessa temporada. Vem sendo frequentemente substituído no time do Gamba Osaka. Vem mostrando que é uma temporada talvez para se esquecer dele. E talvez ele comece até a se poupar em alguns jogos. Eu prefiro ver isso do que o Endo tendo partidas em tão baixo nível como está tendo. E o Nakazawa acabou ali recebendo ali um passo de Deguchi, acabou empatando o jogo e dando meio que números finais. Ao meu ver, o Frontale tinha tudo para vencer esse jogo, e se vencesse por 2-1 ou até por 3-1, não seria um resultado assim tão fora da curva, né? O time do Gamba, ele tem um jogo a menos, né, do que todos, né? Assim como todos os times que participaram da CL, né, tá com um joguinho a menos ainda por causa dos enfrentamentos e tudo mais ali. Então, digamos que o Gamba ainda tem chance, sim, de estar lutando diretamente pelo campeonato, apesar que ele é uma quarta força nesse momento, né? Então, o esquema do Gamba é continuar não perdendo, mesmo que continue empatando, mas quando chegar na partida que ele vai se igualar, né, a todos os outros, que é basicamente jogos que os times da CLC vão se enfrentar, o Gamba tem que vencer, né, para meio que dar esse pulo do gato e pular pelo menos ali para a segunda colocação. Nesse momento está em quarto, né, tá correndo por fora do campeonato, tem uma equipe interessante, tem jogadores interessantes, apesar que o Doan tá indo embora aí, né, se não me engano, não lembro agora qual que foi o time que ele foi vendido. Você lembra agora qual que é o time que ele foi, Elias? Não me recordo. Não sei se não é um time lá muito grande não que ele foi jogar, vou até dar uma olhadinha depois aqui, mas foi até a partir da despedida dele, por isso que ele começou como titular, né, mas acabou sendo substituído e tudo mais, fez o discurso, tudo mais, de agradecimento e tudo mais ali. Mas é isso, assim, né? O time do Gamba, ele tá tendo uma temporada muito melhor do que eu imaginava, né? Fez tudo para tentar avançar ali na CL, falhou miseravelmente, não deixa de ser uma verdade. Tem um campeonato constante, né? Teve ali a sua derrota 3-0 pro Jubileewata, mas vem fazendo algumas partidas muito constantes. Se eu não me engano, é a melhor defesa do campeonato, junto com o Yokohama F. Marinos, né? Apenas 13 gols tomados, e está muito páreo ali com os melhores ataques. Se não me engano, nesse momento é o terceiro melhor ataque do campeonato. É bom, não é o suficiente para ganhar o campeonato,
Já que a gente não esperava muita coisa do Gamba para 2017, lutar pelo campeonato nesse momento já tá bom demais já para uma equipe que meio que segurou o dinheiro para contratar bons jogadores esse ano. Tá ótimo, né? Tá ótimo, tá bom demais. Agora é o seguinte, né? Eu preferia ver o Yokohama Marinos na quarta posição, né? Que tá jogando muito mais do que o Gamba, né? É verdade. E só complementando a informação, o Doan foi emprestado, né? Ele foi emprestado ao Groningen da Holanda. Durante um ano, provavelmente. Só que se der certo, obviamente, ele volta pro Gamba, né? Ele volta já com um time querendo contratar e aí partiu, partiu. Esqueci o resto da música. É o Mandela. Falando em Mandela, rapaz, a equipe do Júbilo Iwata com a Dailton e Kawamata bateu o FC Tokyo, o Dream Team, era pra ser o Dream Team, né? Um grande mais time mais feio da história. É o Dream Fail, né? Dream Fail. Bateu por 2-0 e ultrapassou o próprio Dream Team, né? Agora o Júbilo tá em sétimo com 25 e o Tokyo tá em oitavo com 24, né? Pois é, cara. 2 derrotas seguidas deve ser Tokyo já, então, né? E perdeu para 2 times que estão jogando muito melhor que ele, né? Perdeu pro Yokohama, né? Que a gente falou ali e tal, e agora perdeu pro Júbilo. O Júbilo tá alçando ali um pequeno voo de 3 vitórias seguidas, né? Já não perde a 4 partidas. Então, as coisas funcionam, né? É uma pena que o time do Júbilo Iwata seja tão inconstante assim, né? A gente vê, às vezes, Kawamata e outros jogadores jogando tão bem algumas partidas e outras, assim, tão meia boca, assim, né? A questão deve ser Tokyo, não sei, né? Talvez foi um baque, talvez o Dream Team não funcionar tão bem quanto eles queriam, né? Talvez esse time vai passar por algumas reformulações e quem sabe em 2018 o Dream Team um pouquinho mais lapidado seja um pouco mais feroz, né? Nesse momento, né, o time deve ser Tokyo é simplesmente ok, né? Mas tá recebendo um investimento lá da prefeita, estação de gás de Tóquio, caralho A4, então o dinheiro não vai ser um problema para as próximas temporadas para o time do FC Tokyo. Mas se conseguisse uma vaguinha na CL para que esse investimento fosse, digamos, mais otimizado, com certeza seria, né? Mas você, né? O time do FC Tokyo é um dos times mais preguiçosos a ganhar qualquer tipo de campeonato que eu já vi na minha vida já. Por isso que eu ri. Ganhar alguma coisa é quase uma piada, né? Ganhar é nabo, né? Exato. E fechando a rodada, a equipe do Shimizu em casa, com o gol do Futami, bateu o Vanfore Kofu pelo placar de 1-0. O Kofu que tá numa maré de azar também, né? Mas por causa da incompetência das outras equipes, né, que estão abaixo dele, ainda não entrou na ZR. Pois é, cara, eu não sei como, né, porque o Kofu, ele é o pior ataque da J-League, né, cara, então em 16 rodadas o time tem apenas 10 gols, não é a pior defesa, né, a gente não pode falar isso, tomou apenas 18, tem time que já tá beirando quase os 30 gols tomados, que é no caso do próprio Sapporo com 26 e o Hiroshima também com 26 gols tomados, mas é um time, né, difícil de engrenar, né, o time joga por 1-0, joga pelo empate, né, o time do Kofu tem um negócio interessante que eu acho legal, mas não é muito, não funciona tão bem nessa temporada, que é jogar sempre no erro do adversário, né? Então o time vai para jogar 1-0 mesmo, assim como o Corinthians joga de algumas vezes, e infelizmente não funcionou, né? E o time do Shimizu é o mesmo esquema, talvez ali do Omiya, do Sapporo, né, do próprio Abirex, do Verota Sendai, que é assim, é ganhar pontos, né, sempre que dá, luta direta contra os times de baixo, e conseguir gordura para quando começar a bater de frente com os times de cima, literalmente o time do Shimizu é uma presa fácil, né? Os dados não deixam a gente mentir, né, cara? Foram derrotas de 3-1 pro Yokohama, foi 2-0 pro time do Tokyo FC, né? Teve ali empate com o Cereço, teve um empate com o Ural em 3-3, que eu acho que foi o melhor jogo da temporada do time do Shimizu, né? Começou a perder e foi lá e acabou empatando e conseguiu segurar o placar e ganhar um ponto importante. Então é isso, né? O time dos times joga sempre no limite. Se vai funcionar ou não até o final da temporada, só Deus para saber. Lembrando que quem tem a pior defesa é a equipe do Albrecht, que levou 35 gols em 16 jogos. Caraca, olha a verdade. Então já tem time que passou a barreira dos 30, né? 35 gols, cara, é gol que não acaba mais, né? Que coisa, hein? E fez 11, né? Puta, que bosta, né? Caraca. Bom, galera, deixa eu passar para vocês aqui a classificação em artilharia. É o seguinte, o líder é o Rei Sol com 34 pontos, seguido do Cereço Osaka com 32 e o Kashima com 30, né? Fecha o G3. Lembrando que as equipes têm vaga direto
a ACL. Estarão rebaixados no momento Sapporo com 12, 17º Hiroshima com 10 e na lanterninha o Albirex com apenas 8 pontinhos. A classificação da artilharia é a seguinte: o Kuroki do Urawa tem 11, olha só, hein? Crislan do Vegalta tem 7, Chonse e Yamamura também tem 7. E com 6 gols, né, remate, Hugo Vieira também está aí na classificação dos goleadores, Mr. Thiago Henrique Cruz. Mais alguma coisinha da J1 ou bora pra J2, rapaz? Bora pra J2, nós esperamos aí que o Hugo Vieira seja o artilheiro da temporada, já tô na torcida já. Prometo deixar um bigode bem grosso. A J2 aí que aconteceu sua 20ª rodada com os seguintes placares. Olha o Tokushima, hein? 6-1 fora de casa pra cima do Monterio aí, Monterio, hein? Mito Hollyhock 2, Kamatamare Sanuki 1 no clássico de Tóquio, né? Lembrando que Matida é uma cidade da região metropolitana ali de Tóquio, né? O Verde bateu Matida fora de casa por 4-2. O Yokohama FC perdeu o clássico aí da J1 pro Belmari por 1-0, perdeu em casa, né? Matsumoto Yamaga e Fadiano ficaram no 1-1. O Gifu, olha só, hein? Perdeu de 6-4, né, pro GF United em casa, que coisa, hein? Kyoto San... Jogaço, né? ou foi muito bom ou foi muito ruim, né? Mas enfim. Exato, é os extremos, né? Não tem meio termo quando é o Jeff jogando. O Kyoto Sanga perdeu, olha só, hein, os visitantes mandando bem. 3-1 pra cima do Kyoto, né? Fora de casa, o Tsuegen. O Ehime perdeu em casa pro Avispa por 1-0. O Nagoya bateu por 2-0 Fifari Nagasaki. O Roaço Kumamoto, olha, perdeu em casa pro Renofa por 2-0. Olha o Renofa respirando, saiu da lanterna, que maravilha. Pois é, e tá empatado ali com o Kamatamare com 13 pontos, né? Então tá quase saindo, tá quase saindo. E fechando a rodada, o Oita bateu fora de casa também o Zaspa por 4-0. Que infelicidade das equipes aí, mandantes de seus jogos, né? Só fazer um adendo aqui sobre o Verde Tóquio. Não sei, galera, se vocês ouviram falar, mas o nosso querido Francesco Totti, né, está sendo aí sondado para jogar no Verde ainda essa temporada, galera. Não sei se você ficou sabendo, Thiago. Então, eu vi essa notícia aí, inicialmente eu falei, what? Né? E outra eu falei, olha, se tem uma temporada pro Tóquio fazer uma contratação maluca, é esse ano, né, lutando pelo campeonato, né, e Francesco Totti finalmente se aposentando e saindo do Roma, né, então é uma chance do cara fazer meia temporada, uma temporada e meia aí, sei lá, e ganhar uma grana, né, isso seria um negócio fenomenal em questão de jogo, né, quanto tempo que o time do Tóquio Verde não tem um jogador de ponta, né, cara? Eu vou arriscar ali que a última melhor contratação foi o Hulk, né, lá em meados de 2007, 2008. E não era de ponta naquela época, né? E não era tão de ponta. Olha, assim, eu vou ser né? sincero. Mas se destacou mais, assim. De nome, jogador de nome mesmo. Tudo bem que o Hulk fez o nome dele lá, né? No Verde. Mas de nome, jogador de ponta, o último foi o Washington em 2005, cara. Eu não lembro, assim, de um jogador superstar no Verde depois de 2005, sinceramente, cara. Caralho, Washington, cara, caramba. Aí o Washington depois ele iria por Aula, né, depois, né, então... o Verde acabou caindo, apesar de ter caído, o Washington foi o artilheiro, né, da J-League em 2005, mas o time caiu, ele se mandou, né. Caramba, então, ó, interessante, faz sentido, né, o Hulk ele meio que despontou, o Washington ele já veio como um grande nome já e como um grande reforço já, né, meio que faz sentido. Eu espero que dê certo, né, ainda é muita especulação, na verdade diz os dirigentes que sim, tem uma proposta, que estão conversando com os representantes do jogador, agora é mais uma questão de esperar, né, pra ver o que vai acontecer, né. Vamos ver se isso vai se concretizar mesmo, né? Pois é, Elias, eu não sei você, meu amigo, mas eu acho que né, nessas rodadas de J2, o meu destaque vai ficar pro Mito Hollyhock, né, cara, que tá aí numa ascendência gigantesca no campeonato, né? Então já são 13 partidas sem perder, né, um recorde, se pensar em time de J2, né, a última derrota foi lá pro Gifu no dia 8/4,
uma derrota de 2-1. Desde essa derrota, o time do Mito Holy Hulk vem aí com uma crescente de pelo menos 5 vitórias seguidas e alguns empates também. Então é um time que vem mostrando que tá pensando sim em lutar ali por pelo menos pela vaguinha ali de playoff, né? Mas eu achei interessante isso, né? Não esperava o time do Mito Holy Hulk com uma ascendência tão grande assim e conseguir tão bons resultados numa sequência de tantas semanas assim, né? O time está praticamente há quase 2 meses, assim, mais de 2 meses sem saber o que é derrota. Lembrando que o Mito Holy Hulk sempre foi um time mediano, né? Sempre ficou na parte de baixo da tabela e jamais havia conseguido chegar, por exemplo, a uma terceira, quarta colocação que está aí hoje, né? Então, realmente a equipe está fazendo história essas últimas semanas aí, rapaz. É uma coisa épica. Vamos ver se consegue se manter, né, cara? Exatamente, vamos ver se consegue se manter, né? Mas é um recorde interessante para a história do clube, né? Que, como você falou, muito modesto. E se você não sabe a história do Mito Holy Hulk, tem lá, procure lá nos números antigos sobre os times, né? Da J-League, que tem um programinha lá falando sobre vários times, e entre eles também o Mito Holy Hulk, lá tem lá no meio. Dá uma procuradinha na sua playlist no YouTube, certo? Ou na listinha lá no ForShared, mas o bom do YouTube é que pelo menos você consegue ver a artezinha com os times de cada programinha, então você pode ver todos ali, inclusive os times da J2. Lembrando que o Mito Holy Hulk é rival do Kashima, né? Cidadezinha ali do lado e tal, geralmente ocorre um amistosinho ali todo ano, né? E quando tem ali a Copa do Imperador é sempre um show à parte, né? Verdade. Bom, deixa eu passar a classificação aqui, a artilharia. Do momento temos assim: a Vispa é o líder com 40 pontos, seguido na segunda colocação o Belmari, que também tem 40, mas perde no saldo, né? A Vispa tem 14 e o Belmari tem 7. Essas equipes subiriam direto à primeira divisão. Na parte de playoff temos o Verde em terceiro com 34. Olha só que legal. Mito Holy Hulk com 34. Nagoya Grampus com 34 também. E o Tokushima com 33 pontos. Lembrando que essas equipes estariam aí disputando playoff por apenas uma vaguinha, né? Estariam, pra você ver como tá disputado o campeonato, né? Tá ponto a ponto, rodada a rodada mesmo, né? E estariam rebaixados no momento o Renault Yamaguchi com 13 pontinhos e o Zaspa também com 13 pontinhos. E o Kamatamare Sanuki, que é o primeiro time fora da zona, também tem 13 pontinhos e só tá na frente porque fez mais gols do que a equipe do Renault, né? Ambos têm menos 12, né, de saldo, mas o Kamatamare Sanuki fez 19 gols e o Renault fez 17, né? Então pra você ver como tá disputado mesmo, né? A artilharia tá da seguinte maneira: o Layab, né, norueguês, o norueguês voador, né, do KMFC, tem 13 gols, o Atari do Tokushima tem 12, o Wellington do Avispa e o Goto do 8 tem 11, e o Hayashi do Mito e o Shimovic do Nagoya tem 10 golzinhos, Mr. Thiago Henrique Cruz. Pois é, e considerações finais sobre J2, né, o melhor ataque e a melhor defesa nesse momento, né, o melhor ataque está dividido entre 2 equipes, né, a gente tem ali o Tokyo Verde com 31 gols, os mesmos 31 gols do Chiba, né? A diferença é que o time do Verde tomou 19, né? Não é a melhor defesa é o time do Shonan Belmari e do Visca Fukuoka. Ambos os times tomaram 16 gols, né? Apenas. A pior defesa do campeonato é do Kusatsu, né? Junto com o pior ataque com 14 gols e 40 gols tomados, né? O engraçado é que o Jeff ele tem 31 gols, né? É o melhor ataque do campeonato. Mas em compensação o time tomou 31 gols, né? Então o time tanto toma quanto leva, né? Uma pequena observação, né? É um dos melhores ataques, né? Porque na verdade o melhor ataque é do Nagoya Grampus com 34. Eu acabei esquecendo de ver o Nagoya aqui, então é 34 Nagoya. Então é um dos melhores ataques do time, né? Mas o problema é que esse time faz bastante gols, mas também toma também, que é uma beleza também, né? E o Nagoya, mesmo sendo o time com o maior destaque, 34 gols ali, né? Tem uma defesinha que às vezes deixa na mão e o time ficou um bom tempinho ali sem vencer, né? Então isso, digamos que o time perdeu alguns pontos que tirou ele ali da zona ali de passagem direta para J1 até o momento. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Vamos agora para a J3. Bora lá para fechar. Beleza, Thiagão, tivemos aí a J3 com a sua rodada
no número 14, na verdade 13, 14, tá aquela bagunça de sempre, né? Sabe o que é? J3, não tem uma ordem certa, né? Mas enfim, o Grula Morioka bateu por 5-1 o Fukushima United em casa. O Fujieda bateu o Cereço Osaka Sub-23 por 1-0. Mesmo resultado do Blobitz pra cima do Sagamihara. Cataler Toyama 2, Gamba Osaka Sub-23 0. Girabans perdeu em casa pro parceiro Nagano por 2-1. Kagoshima 1, Yokohama Sports 0. Ryukyu 2, Gainari Totori 1. E o Tokyo Sub-23 levou um nabo, levou uma surra do Azul Claro no Mazo pelo placar de 6-1. A classificação é a seguinte: o Blobitz Akita ainda é o líder com 33 pontos, seguido do Cataler Toyama por 28. Lembrando que essas equipes têm acesso direto à segunda divisão, né? E ali encostadinho temos o Azul Claro, já está em terceiro lugar com 26 pontos. E se tivesse rebaixamento, olha só, hein? Em 17º está o Gamba Osaka Sub-23 com 7 pontinhos. Thiagão, teu Gamba fake aí tá complicado, hein? Pois é, cara. E a questão interessante é o seguinte, né? O Blobitz está ali sossegadão aí na primeira colocação. Temos o Sub-23 na última colocação ali. E assim, o Azul Claro ele meio que perdeu uma colocação ainda, né? Porque ele tinha perdido na rodada passada pro Blobitz por 1-0, né? Se ele tivesse pelo menos empatado ali com o líder, né, e tivesse vencido, ele estaria aqui mais ou menos quase empatado ali com o Cataler Toyama, ou teria colocado um pouco de pressão no Cataler, né? Como ele perdeu, né, agora o time tem 26 pontos ali, meio que abriu 2. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, né? O Blobitz, a gente percebeu que ele não é tão invencível assim, né? Ele teve um empate, mas é um time que não perde faz tempo. E, na verdade, o time tem nenhuma derrota até o momento do campeonato, né? Então, só foram 10 vitórias e 3 empates. Mas a questão ali pela luta pela segunda colocação tá bem interessante, né? Os times estão bem parelhos, né? O time do Azul Claro tem uma derrota a mais do que o Cataler Toyama, e o time do Cataler Toyama tem 2 empates a mais do que o Azul Claro. Ou seja, são 2 times que estão ali por 2 pontos de diferença. Vai ser uma questão de detalhes, e quem sabe ali essa reviravolta vai acabar continuando durante todo o campeonato. E o Totig meio que tinha perdido um pouco a mão, né? Tinha perdido 2 seguidas, voltou a vencer 2 seguidas agora nessas últimas 2 rodadas, e volta a ter uma luta plena, né? E o parceiro Nagano, infelizmente, está ficando cada vez mais longe de talvez pensar em lutar pelo campeonato, mas pelo menos está ali entre os primeiros, né? Eu espero, Elias, que com todas essas mudanças de regra da J-League, que em breve começaremos a ter um tipo de rebaixamento, né? Talvez uma junção ali com a JFL, alguma coisa assim, e ter pelo menos um time que caia e algum time que suba, né? Então isso vai fazer com que o campeonato se torne mais parelho, né? E talvez, né, assim eu espero, que é uma coisa que eu vi pela internet, mas apenas como rumores, é que talvez até 2020 a gente tenha aí pelo menos 19 a 20 times na J3. Isso é apenas uma especulação, coisa de torcedor falando, não há fontes nenhuma, mas se a J3 subisse tanto assim em tão pouco tempo, olha, a gente pode ter em 2019, 2020 um outro campeonato completamente diferente do que a gente está tendo nos últimos 2-3 anos. Para mim seria interessante a J1 com 20 times, a J2 com 20 e a J3 também com 20, mas sem essas equipes sub, né? Todas as equipes completinhas aí. Quem sabe, né, com as licenças e a profissionalização de outras equipes, né? Vamos ver. Com certeza. E também mais espaço para esses sub-23 jogarem seus próprios campeonatos nas suas regiões e tudo mais ali, como é feito nas ligas amadoras, né? Mas é que cada um fica do seu determinado lugar, e isso é o que a gente fala em todos os programas. Então a gente espera que uma hora a gente possa vir aqui e falar, aconteceu, né? Ouviram a gente, né? Ouviram a voz da razão dos torcedores do Japão também, e começaram a meio que trabalhar nesse investimento, que com certeza vai acontecer, mas talvez seja um pouquinho mais demorado do que a gente queria, meu querido. Beleza, galera, espero que vocês tenham gostado de mais um Renomaru, né? Contamos aí tudinho pra vocês o que aconteceu. Voltamos mais na semana que vem com muito conteúdo do futebol japonês. É isso, galera, tenham uma ótima semana e Renomaru, levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Um abração, Thiagão, um abração, galera. Fui! Valeu, Elias, valeu, galera. Tchau. Sayonara.